Sumário pré-requisitos. Do capítulo das funções reais de variável real, vamos falar da função quadrática, portanto a introdução. Vamos também falar de uma nota histórica relativa à função quadrática e vamos falar também da família de funções quadráticas. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos, referenciais cartesianos em duas dimensões, deverá ainda conhecer o conceito de função e as funções ou noções elementares de função, que são tais como domínio, contradomínio, injetividade, sinal, monotonia e extremos. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave desta aula são: no final da aula, o estudante deverá saber indicar as principais características de uma função quadrática, representar graficamente uma função quadrática, determinar o vértice e o eixo de simetria de uma parábola representativa de uma função quadrática. As palavras-chave da aula são função quadrática, parábola, vértice de parábola, contradomínio, sinal, monotonia e extremos. Função quadrática, introdução. O arco de parábola está presente em diversas situações da vida real, tais como na natureza, nas telecomunicações, na arquitetura, no movimento de objetos sólidos e líquidos, entre outros. Nesta foto, obtida a partir do site da Wikimedia Commons, temos a foto, ou muitas fotos sobrepostas de uma bola a uma bola de basquete, ou seja, foram disparadas por segundo muitos fotogramas que registaram o movimento da bola de basquete e a forma com que e a trajetória que a bola faz é uma trajetória que tem uma forma aproximadamente parabólica, neste caso de arco invertido. Estamos agora a ver uma imagem de um repuxo de água. Portanto, a forma que a água faz é uma forma parabólica, aproximadamente parabólica. Portanto, a física explica esta situação, portanto, a forma de parábola. Outro exemplo que podemos observar nesta foto é os cabos de sustentação da ponte, portanto, da plataforma da ponte, também têm a forma parabólica. Para dizer a verdade, a parábola é apenas uma aproximação, uma vez que a verdadeira curva descrita por este arco denomina-se por catenária, que foge totalmente do âmbito da parábola, mas também podemos olhar para esta curva como sendo aproximadamente uma parábola. Observamos aqui um exemplo curioso, uma aplicação na culinária das parábolas. Portanto, este objeto que estamos a ver, junto a esta barraca, é um forno solar. Portanto, os raios de sol concentram-se, refletem todos neste espelho com forma parabólica, portanto, uma parábola tridimensional, de um paraboloide, uma coisa propriamente dito, e, portanto, concentram-se todos, refletem todos, se quisermos dizer, no que denominamos por foco do paraboloide. Nós vamos falar mais concretamente no foco da parábola, portanto, que é a versão 2D do paraboloide, ou se quisermos o paraboloide é a versão tridimensional da parábola, e, portanto, os raios solares concentram-se todos no foco do paraboloide e vão aquecer a panela. Nas telecomunicações também são utilizadas parábolas. Neste caso temos uma antena parabólica, tem a forma de paraboloide.
Mas afinal, o que é uma parábola? Bom, nesta fase já vimos várias aplicações, mas não definimos em concreto o que é uma parábola. Ao contrário da definição de reta, a definição de parábola é bastante elaborada. Chama-se parábola ao conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto que denominamos por foco e de uma reta que não contém esse ponto, que é denominada por diretriz. Bom, olhando para esta definição, não me parece que, sem o auxílio de uma figura, se consiga perceber, assim, de um instante imediato, qual o seu significado. Portanto, fala-nos em conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto, que é o foco, e de uma reta que não contém esse ponto, que se denomina por diretriz. Vamos ver uma animação que ilustra esta definição e algumas das suas propriedades. Estamos a visualizar uma aplicação dinâmica onde observamos um ponto F, que é o que denominamos por foco, uma reta que denominamos por diretriz da parábola e um ponto P, que vai ser o ponto que vai gerar a parábola, ponto esse que dista igualmente do ponto A da reta e do ponto F, que é o foco. Vamos arrastar este ponto e observar a formação da parábola. Note-se que observamos, neste ponto que estamos a ver, uma distância de 14,92 unidades da reta, que é a diretriz, e a mesma distância do foco F, ou seja, 14,92, sejam eles centímetros, metros, não interessa, portanto, é independente da unidade, portanto, podemos falar simplesmente em unidades de medida de comprimento. Portanto, mesma distância do ponto à reta, à diretriz, e ao foco F. Vamos continuar com a formação da parábola e observar que todos os pontos que a constituem distam igualmente da diretriz e do foco, neste caso 33,69 unidades. Vamos agora passar para a parte de baixo da parábola, observar precisamente a mesma situação. Portanto, nesta fase, já todos percebemos como se constrói uma parábola. Então, é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto que denominamos por foco e de uma reta que é a diretriz da parábola. Portanto, note-se que a diretriz dista igualmente os pontos da diretriz distam igualmente da parábola, portanto, os pontos da parábola distam igualmente da diretriz e, portanto, do foco. Vamos agora ver uma propriedade muito importante da parábola, que se chama propriedade refletora da parábola. Observamos raios que podem ser, por exemplo, raios de luz, todos paralelos ao eixo de simetria da parábola. Portanto, o eixo de simetria da parábola é uma reta que contém o foco e que é perpendicular à diretriz da parábola. Portanto, uma reta parecida com esta que estamos aqui a imaginar. E, portanto, estes raios de luz forem todos paralelos ao eixo de simetria da parábola, vão se refletir na parábola diretamente para o seu foco. Portanto, todos eles se refletem na parábola diretamente para o seu foco, desde que se observe, desde que tenham a propriedade de serem paralelos ao eixo de simetria da parábola. Portanto, aqui embaixo observa-se a mesma situação, reflete na parábola diretamente para o foco e, portanto, o que esta propriedade ilustra parte dos exemplos que vimos anteriormente. Por exemplo, no caso do forno solar, o que acontece é que o Sol é uma estrela muito maior, de dimensões muito superiores à da Terra, e, portanto, os raios solares chegam à Terra, a uma determinada zona da Terra, chegam paralelos, aproximadamente paralelos, e o que acontece é que, quando se refletem no paraboloide que forma o forno solar,
vai-se dar o caso de se refletirem todos no mesmo ponto esse que é o ponto onde foi colocada a panela, portanto vai produzir o aquecimento desejado. No caso de uma antena parabólica dá-se a mesma situação, portanto há sinais que são emitidos a partir de satélites alojados no espaço e, portanto, a antena, quando no seu espelho de forma paraboloide os sinais se refletem, vão todos concentrar-se no receptor que está colocado exatamente no foco do paraboloide. Então, trata-se de uma propriedade de importância muito grande tanto da parábola. Temos, portanto, agora novamente, vamos ver novamente, portanto, a definição de parábola, a definição geométrica de parábola. Chama-se parábola ao conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto que é o foco e de uma reta que não contém esse ponto, que é denominada por diretriz. Portanto, penso que agora já é mais fácil compreender este conceito após a ilustração dinâmica que acabamos de visualizar. Apresentamos agora uma nota histórica relativamente a Arquimedes, que viveu entre 287 a.C. e 212 a.C. Foi um matemático, físico, engenheiro e astrónomo grego que viveu em Siracusa, na região da Sicília, que na altura estava sob domínio grego, e o trabalho que realizou nestas áreas fizeram com que seja considerado ainda hoje um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. Plutarco, que viveu de 50 a 125 depois de Cristo, historiador grego, escreveu que durante o cerco a Siracusa, realizada pelos romanos, o Arquimedes ateou fogo a navios inimigos através da concentração de luz solar nas suas velas. Portanto, na foto que estamos a ver em cima, podemos observar a utilização da propriedade refletora da parábola para concentrar o Sol todo no mesmo ponto, o que de acordo com o historiador provocou um incêndio nos navios do inimigo. Diz que foi utilizada uma grande quantidade de escudos de bronze e cobre bem polidos que atuaram como espelhos refletores da luz solar. E, portanto, nesta figura, como já foi dito, observamos a propriedade refletora da parábola. Portanto, a situação é esta história, esta acaba por ser apenas uma história, não há provas, não há 100% de certeza de que isto aconteceu, ainda que posteriormente já fossem realizadas experiências semelhantes para simular o que se diz que se passou, portanto, que revela uma grande inteligência, naturalmente. Aconteceu que conseguiram incendiar navios por este meio, mas dizem que era preciso uma precisão que duvidam que Arquimedes tivesse meios técnicos para obter. Ainda assim, o trabalho que ele realizou é notável. Houve muitas invenções. Esta era apenas uma das que se falou. Apresentamos agora a definição de função quadrática. Chama-se função quadrática a função que tem como domínio R, conjunto chegado a R, que associa a cada objeto x uma expressão com este aspecto, ax² mais bx mais c, onde o a, b e c são reais e o a é diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Já sabemos, portanto, o que é uma parábola e que tipo de gráfico é que terá esta função. Prosseguimos com um exemplo de representação do gráfico de uma função quadrática num referencial ortonormado. Representemos o gráfico da função quadrática definida por fx igual a x². Temos, portanto, o referencial ortonormado x ou y. Comecemos a atribuir valores a x e obter o respectivo y igual a x². Se o x for 0, o y é igual a 0², que é 0. Se o x for 1, o y é igual a 1², que é 1.
Se o x for menos 1, o y é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. Se o x for 2, o y é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Se o x for menos 2, o y é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Se o x for 3, o y é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Se o x for menos 3, o y é igual a menos 3 ao quadrado, que é 9. Passemos agora a marcar os pontos correspondentes a cada um destes cálculos. Neste caso temos o ponto 0, 0, que já aqui está representado. Neste caso, segundo caso, o ponto 1, 1, o ponto menos 1, 1, 2, 2, 4, menos 2, 4, 3, 9 e menos 3, 9. Fica, portanto, ponto 1, 1, ponto menos 1, 1, ponto 2, 4, menos 2, 4, 3, 9, menos 3, 9, e temos, portanto, um esboço da parábola representativa desta função f, definida por fx igual a x ao quadrado. Portanto, é suposto que todos os pontos que calculássemos ficassem alinhados nesta linha azul. Portanto, calculamos ainda uns 7 pontos. Portanto, é um gráfico já com bastante rigor. Acrescentemos ainda o ponto 0, 0 é denominado por vértice da parábola e que a reta de equação x igual a 0 é o eixo de simetria da parábola, ou seja, o eixo dos y. Isto porquê? Porque a parte esquerda do gráfico é simétrica relativamente à parte direita, portanto, até esta parte que estamos aqui a ver, são partes simétricas. Portanto, temos então o eixo dos y como eixo de simetria. E dizemos também que, neste caso, o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Falemos agora de famílias de funções quadráticas. Podemos obter o gráfico de qualquer função quadrática a partir do gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado. A ideia reside no facto de, dada uma função quadrática com expressão algébrica ax² mais bx mais c, a podermos escrever na forma ax menos h ao quadrado mais k. Portanto, o a continua a ser o coeficiente do termo de grau 2 da expressão quadrática, mas agora vamos ter um h e um k reais que vão ter um determinado significado gráfico que nos proporciona o que acabámos de dizer em cima, que é obter o gráfico da nova função quadrática com base no gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado. O resultado seguinte vai nos dar os elementos que necessitamos para fazer isto. Temos, portanto, uma função quadrática na forma ax menos h ao quadrado mais k, e o gráfico desta função é uma parábola que apresenta as seguintes características. Tem a concavidade voltada para cima caso a seja maior do que 0, voltada para baixo caso a seja menor do que 0. O vértice é o ponto de coordenadas hk, portanto cá está o significado deste h e deste k. O vértice tem coordenadas hk, onde o h pode ser determinado calculando menos b sobre 2a, ou seja, se temos a expressão nesta forma, temos que fazer o simétrico deste valor sobre o dobro deste. E o k vai ser igual à imagem do h, portanto, à imagem de menos b sobre 2a. Ou seja, vamos substituir na expressão f o x por menos b sobre 2a. Caso se queira determinar o h e o k. O eixo de simetria é a reta de equação x igual a h, ou seja, a parábola é simétrica relativamente a esta reta vertical de equação x igual a h. Deste modo, só falta dizer qual é a influência do parâmetro a na parábola de equação a vezes x menos h ao quadrado mais k. Vamos ver uma aplicação dinâmica que explora as variações destes três parâmetros do a, do h e do k. Temos, portanto, aqui
uma função definida por fx igual a 1 vezes x menos 2 ao quadrado mais 2, podemos colocá-la precisamente como a original fx igual a x ao quadrado. Esta função tem domínio R, contradomínio de 0 a mais infinito, é crescente de 0 a mais infinito e decrescente de menos infinito a 0, uma vez que o gráfico desce quando se percorre da esquerda para a direita até ao 0 e sobe quando se percorre do 0 até mais infinito. E agora vamos variar o h. Quando se varia o h, quando se aumenta, ficamos com uma nova expressão, portanto, a expressão que estamos a representar é a expressão ax menos h ao quadrado. Falta juntar-lhe o k, já vamos juntar, não tarda. Avançando com o h, observamos que relativamente ao gráfico original y igual a x ao quadrado, há uma deslocação para a direita. Se o h for negativo, há uma deslocação para a esquerda, portanto, apenas muda o vértice. Neste caso, o vértice é 1, 0, o vértice que estamos a ver. Se alterarmos o valor de k, observamos que, neste caso, há uma subida relativamente ao gráfico inicial. Temos, portanto, neste caso, que o vértice tem de coordenadas 1, 5. É precisamente isto que se consegue ver aqui. Vamos agora ver valores de k negativos. Altera-se, neste caso, ainda o contradomínio, vai acompanhando, neste caso de menos 6 a mais infinito. A monotonia mantém-se, nós mantemos a abscissa do vértice. Portanto, a abscissa do vértice está relacionada com a monotonia, enquanto que a ordenada do vértice está relacionada com o contradomínio. Temos, portanto, uma expressão desta forma, x menos 1 entre parênteses ao quadrado menos 6, uma vez que o vértice é 1 menos 6. Nós tínhamos visto que a expressão era ax menos h ao quadrado mais k. Neste caso, o a é 1, o h é 1 e o k é menos 6. E temos então agora que alterar o valor de a para ver qual é o efeito resultante. Vamos voltar ao gráfico inicial, fx igual a x ao quadrado, e agora começamos a aumentar o a. Quando o a aumenta, neste caso, observamos que a parábola vai, digamos que, aproximando-se do eixo de simetria, vai ficando mais fechada, se assim quisermos dizer. Enquanto que, quando diminuímos o valor de a para valores inferiores a 1, portanto, temos aqui o valor 1, o valor inferior a 1, o 0,5, fez com que a parábola se abrisse, se afastasse do eixo dos y. Quando é 0, não temos sequer função quadrada, temos uma função constante. Temos agora aqui os valores negativos, passam a concavidade a ficar voltada para baixo. E depois, continuando os valores negativos, vamos ficar com uma parábola cada vez mais fechada, mas desta vez voltada para baixo. Portanto, temos então que a alteração dos valores de do a faz com que a parábola abra ou feche. A alteração do valor de h faz com que se desloque para a esquerda ou para a direita. Portanto, isto tudo relativamente ao gráfico de y igual a x ao quadrado. E a alteração do valor de k faz com que haja um deslocamento para cima ou para baixo. Para cima se o k for positivo, para baixo se for negativo. E no caso aqui do h, mesma coisa, positivo se for anda para a direita se for positivo e para a esquerda se nós diminuirmos, não é? Mas notemos que aqui aparece x menos 1.5, portanto aqui 1.5 é que é o h que é positivo. A tabela seguinte apresenta algumas características de uma função quadrática de equação y igual a x menos h ao quadrado mais k. Temos, portanto, aqui nesta coluna os casos em que a é maior que 0, na segunda coluna, ou melhor, na terceira, quando é menor do que 0. A maior do que 0 temos o domínio R contra domínio de k a mais infinito, portanto já temos aqui um gráfico onde nos diz que o vértice tem de coordenadas h a k, portanto semelhante ao que nós vimos na aplicação dinâmica. Temos, portanto, que a função é decrescente de menos infinito a h, porque o gráfico desce quando se percorre da esquerda para a direita, pelo menos até ao ponto de abscissa h, e depois crescente de h a mais infinito, uma vez que passa a subir. K é um mínimo relativo
e absoluto. K é o mínimo relativo e absoluto da função. E temos também que a concavidade é sempre voltada para cima, quando A é positivo. O vértice, como sabemos, tendo coordenadas HK, poderíamos ainda dizer que a eixo-simetria é x igual a H. No caso do A ser negativo, temos que adaptar as conclusões, domínio R contra domínio de menos infinito a K, portanto aqui há uma diferença. Portanto, porquê? Porque a função tem a concavidade, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, portanto temos que o conjunto das imagens vai de menos infinito a K, portanto todas as retas horizontais que interceptam o gráfico são apenas retas que têm ordenada inferior a K. Crescente de menos infinito a H e decrescente de H a mais infinito. O K é máximo relativo e absoluto, concavidade sempre voltada para baixo e o vértice H, K. A eixo-simetria, claro, naturalmente, x igual a H. Como exemplo, estudemos a monotonia e o contradomínio da função quadrática, cujo gráfico tem o ponto 2, 1 como vértice e contém o ponto de coordenadas 3, menos 1. Como o vértice da parábola é 2, 1 e o ponto 3, menos 1 lhe pertence, então sabemos que a expressão tem a forma ax menos a abscissa do vértice, que é 2. Portanto, não nos podemos esquecer que a fórmula é ax menos h entre parênteses ao quadrado mais k. Neste caso, o h é 2 e o k é 1, pelo que fica x menos 2 entre parênteses ao quadrado mais 1. E como o f de 3 e como o ponto 3 menos 1 lhe pertence, temos então que o f de 3 é igual a menos 1. Deste modo, o f3 igual a menos 1 é equivalente a ter esta igualdade, portanto, que resultou de substituir o x por 3 e igualar a expressão a menos 1. E temos, portanto, que, como 3 menos 2 dá 1, 1 ao quadrado fica 1, e fica a vezes 1 mais 1 igual a menos 1. E, portanto, sai que o a é menos 1, que é menos 2. E podemos concluir que a expressão que define a função quadrática tem este aspecto que resultou de pôr na expressão que já tínhamos o a igual a menos 2. Temos, portanto, que f é decrescente no intervalo menos infinito a 2, é crescente no intervalo menos infinito a 2, portanto, uma vez que a concavidade da função é voltada para baixo, e decrescente no intervalo 2 a mais infinito. O contradomínio é de menos infinito a 1. Portanto, estes resultados podem ser todos confrontados com a tabela que vimos na página anterior. Portanto, é a situação relativa ao valor de A negativo. Estes elementos estão todos lá. Ainda assim, o gráfico permite-nos confirmar estas situações todas. Portanto, temos, como já foi dito, que a monotonia é crescente de menos infinito a 2. Portanto, o gráfico vai a subir até ao 2. Decrescente de 2 a mais infinito. E o contradomínio vai ser de menos infinito a 1. Próxima tarefa, praticar estes conceitos que adquiriu na aula 4, resolvendo a parte correspondente da ficha de funções reais de variável real. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.